Olá, meus irmãos amados de Deus, apaixonados pela palavra de Deus. Que bom estar aqui mais uma vez com vocês para continuarmos nesse nosso estudo maravilhoso no livro de Apocalipse. Eu tenho certeza que você está aprendendo muito, está se preparando melhor, não é verdade? E hoje nós vamos mais uma vez aqui partilharmos, e ministrarmos esse estudo para você nos capítulos 14 e 15 do livro de Apocalipse. Então, abra aí a tua Bíblia, nos capítulos 14 e 15, e vamos entender e tentar discernir aqui o que esses capítulos estão dizendo para nós, tá bom? Mas antes vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos e louvamos e bendizemos o Teu nome por esse tempo de crescimento, de ministração, de estudo, de discernimento e sabedoria que o Senhor traz para nós, ó Pai, através da Sua palavra. Que o Senhor possa abençoar cada irmãozinho, ó Deus, que está acompanhando esses estudos, ó Deus, para que ele possa crescer grandemente na Tua palavra, no Teu conhecimento, mas sobretudo na experiência com o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Ok, queridos, capítulo 14, nós vemos aqui a glorificação dos salvos e a condenação dos ímpios. O capítulo 14 encerra a quarta sessão paralela do livro de Apocalipse. Já vimos sobre os 7 candeeiros, os 7 selos, as 7 trombetas, e agora estaremos vendo sobre o quarteto do mal que se levanta contra Cristo e sua igreja. Então, há várias cenas aqui que descobrem o tempo do fim. Então, a igreja está com Cristo no céu. Os versículos de 1 a 5 diz exatamente assim, fala sobre isso. A igreja selada está de pé com o Cordeiro no Monte Sião. Então olhei e vi diante de mim um Cordeiro em pé sobre o Monte Sião, e junto a ele 144.000 que ostentavam, escrito em suas frontes, o nome dele e de seu Pai. Olha só, pode deixar que eu já vou falar aí. Ouvi um som do céu como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Entoavam um cântico novo diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra. Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens, são os que seguem ao Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a ser oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios e, portanto, são irrepreensíveis. Vamos entender isso daqui? Primeiro, os 144.000 são os mesmos, ou são o mesmo grupo que foi selado em Apocalipse capítulo 7, versículos 9 a 17. 144.000 aqui, querido, representa a totalidade de todos os crentes em Cristo Jesus, nosso Senhor, durante todas essas gerações. Tá bom? Então, eles representam a totalidade dos remidos. Não é 144.000 literal, não. Todos que foram comprados, preço que Jesus Cristo pagou, tá bom? E eles são remidos e sabe a canção dos remidos, Os remidos recebem uma marca, o nome de Deus e o nome do Cordeiro, e aquela marca continua válida. Agora eles recebem a marca do Pai e do Filho. Olha que é algo assim, tem coisa aqui, irmão, também que não adianta você pensar assim, mas o que é isso? Nós vamos descobrir depois, no céu. E 144.000 você tem que entender que é a totalidade de todos os remidos do Senhor.
E o Monte Sião, pastor? Não é o Monte Sião, não se refere aqui da terra, não. Trata da cidade santa, da Nova Jerusalém, a Sião celeste, tá bom? A igreja está cantando no céu, enquanto os adoradores da besta blasfemam. Os versículos 2 e 3 a gente vê aqui, cantando lá no céu, algo tremendo, né? É a visão que ele está tendo. A igreja é o povo redimido por Deus, totalmente separado do mundo. Os remidos, aí você olha aqui, o pastor diz que eles não se macularam com mulheres porque são virgens. Ele está falando, irmãos, exatamente que eles não se prostituíram espiritualmente, que eles não adoraram a besta, que eles não idolatraram, tá? Então, a partir do momento que eles foram selados, selados no sentido de se tornarem realmente puros diante de Deus, justos diante de Deus, esses são os que não se contaminaram, não se macularam, tá? Que seguem a Cristo. E não é encontrado em seus lábios a mentira, porque o pai da mentira é quem? É Satanás. Então, só para você entender essa expressão aqui, né? Os remidos são os seguidores de Cristo, os remidos são os eleitos de Cristo. É o que está ali no versículo 4. Os remidos são as primícias de Deus, né? Somos nós, os remidos são os puros de lábio e de vida. É o que diz o versículo 5. Tá? Aí o juízo é anunciado aos moradores da terra, o versículo 6 e 7. Observei outro anjo que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o evangelho eterno. Eu já falei sobre isso aqui também, eu acho que numa mensagem. E portava nas mãos o evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. É a igreja, né? Pregando, anunciando. O capítulo 14, né, mostra exatamente isso. Como que a gente vai pelejar contra a besta? Com a palavra. E aí a gente prega essa palavra. Os moradores da terra são exortados a temerem a Deus e darem glória a Deus. Através de quê, pastor? Da proclamação da palavra, o evangelho do Senhor. Tá? Então, enquanto esse tempo durar, haverá oportunidade para que as pessoas se arrependam e se voltem para Deus. Os moradores da terra são alertados sobre a chegada do juízo. Olha o versículo 7. Temei a Deus, render-lhe glória, porquanto a hora do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Então, antes do juízo, Deus alerta, Deus avisa e conclama o povo ao arrependimento. Então, há uma conclamação. As trombetas do juízo visaram levar o homem ao arrependimento. Sempre foi assim, até o fim. Mas agora o juízo é chegado, está proclamado aqui. É a hora da queda da Babilônia, da ira de Deus, do lago do fogo. É a hora da foice, né? É a hora do juízo final. E aí não tem para onde correr, não há mais tempo para arrependimento. Aí o versículo 8 fala da queda da Babilônia, que é proclamada. A grande Babilônia é a grande meretriz. O que é essa grande meretriz, pastor? É o sistema mundano, querido. É a religião prostituída, que vai estar a serviço da besta e de Satanás no mundo. Por isso que eu falo muito aqui sobre religião, que temos muitos religiosos e poucos adoradores de Cristo. A verdade é essa. Ainda vivendo sobre o sistema do mundo e não o sistema do reino de Deus. A grande Babilônia, ela age na terra com sedução e perseguição. É uma meretriz que ensina, ou melhor, que seduz, que engana. É uma mulher também embriagada com o sangue dos santos. A sedução dela é universal. A ruína da grande Babilônia será completa e definitiva. É o que diz o versículo 8, ó. Caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. E aí, querido, vem a condenação dos adoradores da besta, os versículos 9 a 12.
Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando todos em alta voz: se alguém adorar a besta, sua imagem, e receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem misturas atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. Querida, a condenação dos adoradores. O cálice da ira de Deus virá sem mistura. Eles serão atormentados com fogo e enxofre. Isso, na verdade, fala da intensidade do tormento no inferno. É um tormento. Pensou a pessoa passar a eternidade atormentada? Os adoradores da besta serão atormentados eternamente, querido. Não tem descanso para eles. Não há paz para eles. Os adoradores da besta. E aí Deus está explicando, Deus está avisando, Deus está falando. O anjo vem exatamente para falar para ele. Mas agora esse anjo está dizendo: ó, caiu a grande Babilônia, acabou. Se alguém adorar a besta, né, já tá falando. A bem-aventurança, aí o versículo 11, o versículo que fala: e a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre, para todos aqueles que adoram a besta, sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome, não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Dia e noite sem cessar. Aí vem a bem-aventurança dos que morrem em Cristo. O grande paradoxo: os mortos em Cristo são felizes. Não são todos os mortos que são felizes, só os que morrem no Senhor que são felizes. Os mortos em Cristo, querido, eles descansam. Aqueles que morrem em Cristo não morrem, eles dormem. Louvado seja o nome do Senhor. Os mortos em Cristo não são levados para o céu pelas obras, mas levam as suas obras para o céu. É o versículo 11, o versículo 13, 12, 13. Né? Então ouvi uma grande voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que descem agora, que desde agora morrem no Senhor, sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras o acompanham. Olhei e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice, vai e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Agora, querido, é a segunda vinda de Cristo para a colheita dos justos. Cristo vem gloriosamente e vencedoramente nas nuvens. É o que está dizendo aqui. E Ele virá, queridos, fisicamente, pessoalmente, visivelmente, gloriosamente, vitoriosamente. Ele virá assim como Ele subiu nas nuvens para o céu, Ele virá com as nuvens. Meu Deus do céu. Mas como que Ele vem? Ele vem para a colheita das primícias, ou seja, primeiro Ele vem para reunir os seus eleitos. Ele virá para julgar, a coroa da vitória estará em sua cabeça e a foice em sua mão. Ele virá para reunir os seus escolhidos dos quatro cantos da terra. Então se assentará no trono para julgar. A colheita, na verdade, querido, é o fim do mundo. É o fim do mundo. Né? Ele vai, diz aqui que a seara está madura. Né? Tanto Cristo como os anjos são ceifeiros, porque esse aqui, semelhante ao Filho do Homem, é Jesus. Os anjos também são ceifeiros. A colheita das primícias para o Senhor. Os remidos serão reunidos como o trigo no celeiro, mas os ímpios como o joio na fornalha. É o que está dizendo aqui, meu irmão. A segunda vinda de Cristo para o castigo final dos ímpios. Então, o juízo para os ímpios será como uma vindima. O versículo 18 diz isso aqui. Né? Então, outro anjo passou no versículo 17. Então outro anjo partiu do santuário celeste, empunhando uma foice menor e afiada. E do altar saiu ainda mais um anjo, com poder sobre fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas.
Irmão, todos esses versículos falam sobre os anjos e o Filho do Homem que está vindo para julgar, que virá para julgar a terra, para colher os eleitos, os santos, e trazer o julgamento para os ímpios, irmãos. Tudo aquilo que fala do anjo com a foice, né? Isso aqui é exatamente porque é a ideia, é a visão que João tem, que Deus vai fazer a colheita, vai separar o trigo do joio, porque só Ele pode fazer isso. Entendeu? E aí diz aqui exatamente isso daqui. Tá? A ideia aqui não é de uma colheita dos frutos, mas de um lagar, onde as uvas são pisadas e esmagadas. Essa é uma ideia clara do furor da ira de Deus contra os ímpios. Quando fala, né, com a forte voz, passa com os cachos de extensa vinha da terra, porque as uvas chegarão a ponto de serem ceifadas. Ceifadas. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. O versículo 19. Esse é o lagar da cólera de Deus. O lagar é fora da cidade. Ou seja, os salvos não participarão desse juízo. Versículo 19 e 20. E todas elas do lagar, todas essas uvas foram pisadas no lagar que fica fora da cidade. O sangue que correu no lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros. O juízo de Deus será completo sobre todos os ímpios, em todos os lugares. Essa é a ideia. A extensão de 1.600 estádios é igual a 360 quilômetros, ou seja, a distância de norte a sul da Palestina, de Dan a Berseba. O sangue vai até os freios do cavalo, ou seja, 1,5 metro de altura. Esse mar de sangue é, sem dúvida, querido, um símbolo completo, total do juízo de Deus, que alcança os ímpios plenamente e em todos os lugares. Ninguém vai ficar fora da ira de Deus, do juízo de Deus, quando Jesus vier nas nuvens para colher os santos, recolher os seus e julgar os ímpios. Não é? Eu espero, em nome de Jesus, querido, que você esteja exatamente dentro do grupo dos santos, dos salvos, né? Porque aí existem dois grupos, os salvos e os perdidos. Os adores da besta, os adores do cordeiro, os que estarão com Cristo no monte de Sião e os que estarão sendo atormentados dia e noite. Né? Então pensa bem sobre isso, passe isso para os seus irmãos, para os seus amigos, porque você pode pensar muitas vezes assim, pastor, mas isso não vai acontecer, isso vai acontecer. Querido, claro que vai acontecer, já está à porta para acontecer. Não se iluda, não deixe o diabo iludir você não. Não deixe o diabo seduzir você não. Creia nisso, em nome de Jesus. Tá bom? Vamos ao capítulo 15. Capítulo 15 é um capítulo bem curto, mas ele fala da preparação para as taças da ira de Deus. E eu vou explicar a você. Nos capítulos 1 a 3, nós vimos que por meio da pregação da palavra, igrejas são estabelecidas. Nos capítulos 4 a 7, vimos que o povo de Deus é repetidamente perseguido, né, pelo mundo e exposto a muitas provas e aflições, e aí são a abertura dos 7 selos. Nos capítulos 8 a 11, os juízos de Deus visita repetidas vezes o mundo perseguidor, mas este não se arrepende dos seus pecados. São as 7 trombetas da ira de Deus. Nos capítulos 12 a 14, vimos que esse conflito entre a igreja e o mundo torna-se mais intenso, mostrando um grande combate entre Cristo e Satanás, entre a semente da mulher e o dragão. E agora, no capítulo 15, querido, nós vemos a conexão entre as 7 taças da ira de Deus e as 7 trombetas.
Eu quero dizer para você que tanto as 7 trombetas quanto as 7 iras, as 7 taças, elas acontecem no mesmo período, no mesmo tempo, desde a ascensão de Jesus, da subida de Jesus aos céus, até a volta de Jesus. As trombetas, elas têm o objetivo de advertir. As taças, elas têm o objetivo de consumir a ira de Deus. Então, consome. As trombetas, elas são soadas para advertir. E as taças, elas consomem a cólera de Deus, como eu já falei, já lá no início, né, ou alguns capítulos atrás, falei sobre as 7 trombetas, né, e mostrei também a ira de Deus durante as gerações, né, na natureza, né, nas várias áreas, nas várias regiões do mundo, tantos terremotos, batalhas, guerras e tantas outras coisas que têm acontecido, né? Exatamente, Deus adverte e a taça de Deus, a cólera de Deus, ela é consumada, tá? As taças são derramadas para que as pessoas, né, possam entender. Há uma advertência, há um aviso, mas as pessoas antes, para que quando vem, as pessoas não possam dizer que Deus não foi justo, né? Nas trombetas, apenas 1/3 do mar, dos rios, do sol, dos homens são atingidos. Mas nas taças, a ira de Deus vai se consumir. Ou seja, vai, né, realmente destruir. À medida que avançamos para o fim, as cenas vão se tornando mais fortes, e o juízo de Deus muito mais claro, tá? Olha aí o juízo de Deus, olha aí uma taça de Deus, né? Milhares de pessoas mortas no mundo todo por causa de um vírus. Por causa de um vírus. Tanto as trombetas como as taças terminam com uma cena do juízo final. E nós podemos ver isso no capítulo, vimos isso no capítulo 14, nos versos 14 a 20. Vimos a cena da colheita do trigo, né? Como que aconteceu aquilo ali. E no capítulo 16 nós vamos ver outra parte também relacionada àquilo. Tá bom? Então, olha só, o capítulo 15 começa exatamente assim. Então observei no céu um outro grande e terrível sinal. 7 anjos empunhando os últimos flagelos, pois com este se completa o juízo severo de Deus sobre a terra. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé junto ao mar todos que haviam vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles empunhavam as harpas que haviam sido entregues por Deus. Uma visão da igreja na glória antes da descrição terrível dos ímpios debaixo da ira de Deus. João vê os 7 anjos preparados para derramar sobre o mundo as 7 taças da ira consumada. O versículo 1 diz isso. 7 é o número da perfeição. São 7 anjos com 7 taças. Esses são os anjos do juízo. Eles trazem os últimos flagelos para os ímpios. Agora não há mais tempo de oportunidade. A medida dos ímpios transbordou. Chegou agora o juízo. Agora vem a consumação da ira de Deus. É o juízo final. Antes dos anjos derramarem os flagelos finais sobre os ímpios, João vê o quê? João vê a igreja na glória. Onde está esse mar de vidro, querido? Diante do trono, no céu, né? O que é esse mar de vidro, pastor? O que ele simboliza? Ele simboliza a retidão transparente de Deus, revelada, querido, por meio do seu juízo sobre os ímpios. O mar, João vê no mar. Mar quer dizer o quê, pastor? Uma multidão vitoriosa, uma multidão composta de vencedores, né? Ele vê um mar como de vida, é algo transparente. Quem é essa multidão? Multidão são os vencedores da besta, foram os que venceram. Eles venceram a besta, sendo mortos por ela. Olha que coisa tremenda, querido. Jesus disse que quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á.
O que essa multidão está fazendo? Ela está louvando a Deus, ela está com as harpas de Deus entoando um hino de glória ao Senhor. Essa música é o mesmo novo canto que ninguém podia aprender, senão os remidos do Senhor. No céu, querido, há muita música. A música do céu glorifica o nosso Deus também. Que música essa multidão está cantando? Qual é? O cântico de Moisés e do Cordeiro. Por quê, pastor? Porque o Êxodo é um símbolo e tipo da redenção que temos em Cristo. Assim como Moisés triunfou sobre Faraó e suas hostes, a igreja triunfa sobre o diabo e suas hostes. Esse é um cântico de vitória. Louvado seja o nome do Senhor. E os ímpios e os salvos, eles cantam essa canção, os versículos 3 e 4, né? Então aqui, em seguida olhei o versículo 5, e observei que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Antes de João escutar as blasfêmias dos ímpios, ele ouve o cântico dos remidos, louvado seja o nome do Senhor. Esse cântico exalta a pessoa de Deus. Deus é Senhor Todo-Poderoso, é Rei das nações, é temível e digno de glória. Deus é santo, eles são grandes e admiráveis. Os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Esse cântico exalta os caminhos de Deus, eles são justos e verdadeiros. Esse cântico exalta o triunfo final de Deus. Todas as nações virão e adorarão diante dele. Tem um cântico com essa letra muito, mas muito lindo, né, que merece sempre ser cantado pela igreja do Senhor, né? Os anjos dos últimos flagelos se preparam para agir. Os versículos 5 a 8, né? Os 7 anjos do flagelo saem do santuário de Deus. Em seguida olhei e observei que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. O céu, o santuário aqui é o céu, meu irmão. Céu. O santuário era o lugar de habitação de Deus com o povo, tá? E ali significa que os anjos saem de lá, a lei sai de lá, tudo vem de lá, né? Então, santuário aqui designa a morada de Deus, o céu. Esses anjos vêm da presença de Deus e servem a Deus quando derramam os juízos. E a igreja jamais deve duvidar disso. Os 7 anjos são ministros agentes de Deus, versículo 6b, diz aqui, olha, e eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e portavam cinturões de ouro ao redor do peito. Partiram do santuário os 7 anjos com os 7 flagelos. Essas vestes eram peculiares dos reis, dos sacerdotes e dos habitantes do céu. Aleluia! Os cálices de ouro que os anjos trazem estão cheios da ira de Deus, da justiça de Deus. Os anjos saem cheios da fumaça da glória de Deus. E um dos 4 seres viventes entregou aos 7 anjos 7 taças de ouro repletas da ira de Deus que vive pelos séculos dos séculos. Imediatamente o santuário se encheu da fumaça produzida pela glória e poder de Deus, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completassem os 7 flagelos dos 7 anjos. Né? O que quer dizer isso, irmãos? Quando o tabernáculo ficou pronto no deserto, a glória de Deus o encheu, Moisés não pôde entrar. Quando o templo de Salomão foi consagrado, a glória de Deus encheu e os sacerdotes não puderam entrar. Quando Isaías viu a Deus no santuário, a glória de Deus o encheu e as bases do limiar do templo se moveram. Quando Ezequiel viu a glória de Deus encher o templo, ele caiu com o rosto em terra. Essa ideia do santuário cheio de fumaça sugere 2 ideias. Os propósitos de Deus serão obscuros para os homens. Eles não podem entender nem penetrar nos inescrutáveis planos de Deus. A glória de Deus torna-se inacessível. Agora Deus está inacessível para tudo mais. O mesmo templo que era lugar de encontro com Deus, agora está fechado. Agora não tem mais tempo. Não há mais intercessão. Chegou a hora final. É a consumação da cólera de Deus. É o dia do... Você está entendendo, irmão? Quando ele fala aqui que o santuário se encheu
poder, e ninguém podia entrar no santuário, porque agora tinha cessado, acabou. Não tem mais intercessão, não tem mais oração, não tem mais clamor, não tem mais nada. Acabou o tempo. Ninguém mais tinha acesso ao céu. E aí, nós vemos aqui, nessa conclusão do capítulo 5, que é bem pequeno, né? Esses flagelos são as respostas de Deus no último e maior esforço de Satanás para derrubar o governo divino, o governo celestial. Aqueles que parecem escapar agora do juízo dos homens e de Deus, jamais escaparão do juízo final de Deus. Então, queridos, esse é um tempo de muita reflexão, de mudança, de transformação, porque esse estudo veio numa hora proposital para despertar a igreja e fazer a igreja entender que Cristo está à porta, voltando para buscar a sua igreja e estabelecer o juízo final. Então, meu irmão, minha irmã, se prepare, esteja preparado, compartilhe esse vídeo, esse estudo com muitos outros que você conhece, pessoas que você quer ver no céu, em nome de Jesus, porque eles precisam ouvir essas palavras, ver esses vídeos, para serem despertados em nome de Jesus e serem então salvos para a glória do nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Mande aí as suas dúvidas, deixe o seu ok aí no chat, né, o que você está achando desses estudos, se está ajudando você, se está clareando a sua mente, se está fortalecendo, despertando você, enfim, né, o que esses estudos estão causando na tua vida. Eu gostaria muito de um feedback seu, coloque no chat, deixa eu saber como que estão as coisas, em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, um beijo no coração, um abraço, fiquem com Deus.